Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para bater um papo com vocês sobre algo que eu achei bastante interessante, que é a frase de uma escritora francesa, a Colette. Ela tem uma frase bastante poética que me levou a uma reflexão importante e estou trazendo aqui para o canal esta reflexão. Na frase ela diz que é a imagem na mente que nos une aos tesouros perdidos, mas é a perda que dá forma à imagem. É uma frase poética dessa escritora, né? E é uma frase que, na minha concepção, ela pode ser interpretada de diferentes maneiras. Mas eu vejo que, no contexto geral, ela vai sugerir que as lembranças, né, as lembranças e as imagens mentais que temos dos tesouros perdidos, e quando se fala de tesouros perdidos, fala-se de fato de algo precioso, né? E aí, esses tesouros perdidos podem ser pessoas, podem ser lugares, podem ser experiências, podem ser objetos, né? Então, o que é que nos une a isto que fora perdido, né? Há de ser as lembranças, há de ser as imagens mentais. Então, gente, quando perdemos algo, quando perdemos alguém que é importante para nós, um tesouro, algo precioso, algo que é importante para nós, né? É muito comum que fiquemos aí com sentimentos de saudade, com sentimentos de tristeza, com uma nostalgia, né? Esses sentimentos, eles ajudam a manter viva em nossa mente a lembrança daquilo que perdemos. São esses sentimentos que mantêm na nossa mente as imagens daquilo que perdemos, né? E essas imagens mentais, elas são importantes. Por quê? Porque nos permitem reviver momentos felizes. Relembrar pessoas queridas, relembrar lugares especiais, né? Manter vivo mesmo em nossa mente aquilo que nos marcou de alguma forma. E aí essas imagens mentais também é o que nos ajuda a processar a perda, sabe? E isso me remete muito ao setting psicoterapêutico, isso me remete muito a um setting psicanalítico, né? Porque o setting é um lugar propício para resgatar memórias, para resgatar imagens mentais, que faz com que o paciente venha reviver sentimentos que de repente estão ali recalcados, reprimidos, né? E a revivência desses sentimentos há de ser um subsídio para a elaboração, para a simbolização, ou seja, para a nomeação desses sentimentos, né? Então é um momento em que de fato se expressam emoções, se expressam sentimentos, sobretudo em relação, sim, pode ser em relação, sim, a uma perda. E isso é bastante importante para o sofrimento de ter perdido alguma coisa que fora um dia um tesouro precioso, algo de muito bom na vida, né? Então, gente, por que eu falo deste algo precioso quanto a essa questão da perda mesmo, e da lembrança, e das imagens mentais, que faz reviver
sentimentos com relação àquilo que já esteve um dia na vida, mas já não está mais por algum motivo, por algumas circunstâncias. Por que eu falo deste algo precioso? Justamente porque a frase traz a questão do tesouro perdido, né? E o tesouro é algo de fato precioso. Então essa frase da Colette, ela é muito simbólica, né, com relação a isso. As imagens, as memórias, né, dos tesouros perdidos são imagens, são memórias de fato valiosas, né? Nos ensinam, na verdade, lições valiosas, e essas imagens, essas lembranças podem ser subsídios, inclusive, significativos, né, para moldar nossa identidade. Por exemplo, se você perde um ente querido, né, as lembranças que você tem dele podem te inspirar a ser, por exemplo, mais amoroso, mais cuidadoso, né, com as pessoas que estão em tua volta. Então, por isso, essas lembranças, essas imagens mentais são subsídios de molde da identidade, porque elas promovem uma reflexão que subsidia o sujeito, né, a ter de fato um olhar mais minucioso, vamos dizer assim, mais delicado para a vida. Como o exemplo que eu citei, né? Se de repente você perde ali um ente querido, de repente as lembranças que você tem deste ente querido pode sim te inspirar a de fato ser mais amoroso, mais atencioso, mais cuidadoso com as pessoas que estão ali em tua volta, né? Com as pessoas que estão ali na tua vida. Ou se, por exemplo, você perde ali uma oportunidade única na vida, né? Se você de repente esteve frente a uma oportunidade única na vida e de repente você perdeu esta oportunidade. A lembrança disso, a imagem mental que você vem a ter disso, pode te subsidiar uma valorização no que diz respeito às oportunidades que de repente venham surgir no futuro, né? Então, gente, essas imagens mentais, essas memórias, são de fato como um elo que realmente te une ao passado, te une àquilo que já se foi, né? E aí, a segunda parte dessa frase da Colette indica, mais uma vez, vou trazer para vocês para que possa haver uma clareza quanto à segunda parte da frase. Veja, é a imagem na mente que nos une aos tesouros perdidos. Aí a segunda parte da frase diz, mas é a perda que dá forma à imagem. Então veja, a segunda parte da frase indica que é a perda em si que dá forma a essas imagens mentais. Ou seja, a ausência daquilo que perdemos que nos leva de fato a criar e a manter em nossas mentes, né, as imagens e memórias que nos conectam a este tesouro perdido. Quando perdemos algo, alguém que é importante para nós, a ausência, né, desse tesouro nos deixa de repente um vazio, uma sensação de falta, né? E aí é nesse momento que de repente nossa mente começa a criar imagens, é nesse momento que a nossa mente começa a criar memórias daquilo que perdemos, né? Para dar de fato corpo a este vazio, para dar de fato corpo a esta sensação de falta, né? É como uma forma de fato preencher esse vazio e daí então manter vivo em nossa mente o que já se foi.
sabe? E aí essas imagens mentais, essas memórias, também são influenciadas pela maneira como lidamos com a perda. Algumas pessoas podem se apegar às lembranças e podem ter uma dificuldade muito grande em deixar ir, enquanto outros podem tentar esquecer e seguir em frente o mais rápido possível, né? Então, essas lembranças, essas imagens mentais sofrem sim uma influência desse fenômeno. De que fenômeno? Né? Do fenômeno de fato lidarmos com a perda, sabe? O modo como lidamos com a perda influencia de fato essas imagens mentais, influencia estas memórias, entende? Mas de qualquer forma, gente, a perda é catalisador. É um catalisador que nos leva realmente a criar essas imagens mentais, a criar essas memórias, né? E essas imagens mentais, essas memórias, elas mudam sim ao longo do tempo, à medida que a nossa perspectiva em relação à perda, em relação aos tesouros perdidos se transforma. Por exemplo, a lembrança de uma pessoa querida que perdemos. Isso pode ser muito doloroso inicialmente, mas com o tempo a gente vai aprendendo, né, a de fato se atentar sim aos momentos felizes, né, com aquela saudade boa, com aquela saudade mais desprovida aí de um sentimento de sofrido de modo mais acentuado, né? E algo mais para o lado nostálgico mesmo, mais saudoso, né? E aí é o momento em que, inclusive, você se sente muito feliz por ter conhecido essa pessoa, por esta pessoa ter estado na tua vida, né? Então, a perda é o que nos leva realmente a criar as imagens mentais, as memórias que nos conectam aos tesouros perdidos. E essas imagens mentais, como eu falei, elas mudam ao longo do tempo. À medida em que a nossa perspectiva, sim, ela vai mudando, ela vai evoluindo, a nossa perspectiva com relação a certas perdas específicas vai evoluindo, né? E assim isso vai ganhando, de fato, aquela ressignificação necessária, entende? E isto nos leva realmente à importância da imagem mental, da lembrança, porque para que haja uma ressignificação do sofrimento, realmente é preciso que exista a memória, que exista a lembrança, né, para que sobre isso possa ser conversado, sentimentos sobre isso possam ser sentidos, revivenciados novamente, para que isso venha a ganhar uma destinação diferente. A questão do luto se sedimenta muito com base nessa premissa, né? Recalcar, reprimir, acaba sendo um obstáculo para que de fato haja uma ressignificação quanto ao sofrimento, né? Então, gente, esta frase ela pode ser vista realmente como uma reflexão sobre as importâncias das memórias e das perdas mesmo, né, em nossas vidas. As memórias, elas são de fato valiosas, né, porque nos permitem manter vivas as coisas que já perdemos. E nisto que a memória dá permissividade a esta vida simbólica, por meio das imagens mentais, vai possibilitando uma evolução, uma mudança de perspectiva e uma ressignificação quanto aos sentimentos atrelados a esta perda em si, né? Então, gente,
podemos adentrar, inclusive, na questão da construção da nossa identidade, como eu já falei, né? Por quê? Porque a perda, ela nos ajuda a desenvolver resiliência e a lidar mesmo com as adversidades da vida. Isso nos fortalece, de fato, emocionalmente. E, inclusive, nos prepara para os desafios futuros, né? Porque como sedimenta uma resiliência, sabe? Então, essa resiliência vai sedimentar um maior fortalecimento emocional que vai preparar realmente o sujeito para desafios futuros. Mas isto é uma premissa que é uma realidade na vida do sujeito a partir do momento que este sujeito realmente trabalha as suas perdas. É como eu falei, né? Se há um recalque, se há uma repressão, sabe? Quanto a ideia representativa da perda, né? Quanto às ideias representativas da perda, então fica difícil de acontecer uma ressignificação, fica difícil o desenvolvimento de uma resiliência, entende? Então, por isso que é importante trazer isso à tona, por isso que é importante trazer os sentimentos à tona, as verbalizações sentimentais relacionadas à perda. É importante trazer à tona, né, para que de fato haja um trabalho frente a isso, para que a resiliência aconteça, para que a ressignificação aconteça, para que a elaboração aconteça, para que a simbolização aconteça. E a resiliência acontece com base nessa ressignificação, com base nessa elaboração, com base nessa simbolização. Né? Então, a perda, de fato, pode ser uma oportunidade para construir, sim, a nossa identidade, né? Porque quando perdemos algo importante para nós, precisamos nos adaptar a esta nova realidade e encontrar maneiras de realmente seguir em frente. E esse processo, ele pode nos ajudar a descobrir novas habilidades, né? Encontrar novas fontes de alegria, né? Desenvolver uma nova perspectiva sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. E é por isso que a perda também é uma oportunidade de construir a nossa identidade, para além daquilo tudo que eu já citei aqui, como, por exemplo, o desenvolvimento da resiliência, né? Bom, é isso, gente, uma reflexão mesmo com base nessa frase, né, da escritora francesa Colette. Espero que tenha sido útil, né, para promover insights aí no que diz respeito àqueles mesmo, né, que estão passando por algum sofrimento relacionado a perdas, né? Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando. Sou formado em psicologia, sou psicólogo psicanalítico, sou especialista em neuropsicologia, né? Faço atendimentos, meus atendimentos há de ser 100% online, portanto eu atendo o Brasil todo, atendo em Portugal também, né? E aí, se você deseja mais informações com relação às minhas sessões, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o link que vai, ou melhor, você vai encontrar aí o meu WhatsApp, tá? E aí você pode salvar o meu WhatsApp e pode entrar em contato comigo que eu vou te passar informações pertinentes quanto às minhas sessões, tá bom? Para além disso, gente, você encontra aí meus demais projetos aqui na internet. Tem outros canais aqui no YouTube, né? Tem outros projetos aqui na internet. Dá uma olhadinha aí para que você possa conhecer melhor os meus projetos, tá bom? É isto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.